Atividade 7. Denotação e conotação. Estão relacionadas aos significados empregados em cada palavra ou oração na língua portuguesa, sendo os meios principais para a interpretação de texto. A palavra conotação está relacionada ao sentido conotativo, que, por sua vez, está associada a palavra usada no sentido figurado, ou seja, figurado quer dizer uma coisa que não existe, tá? Então, por exemplo, Everaldo tem um coração de pedra. Existe um coração de pedra? Sim ou não? Não existe. É só um sentido figurado. Fernanda é um sol em nossas vidas. A Fernanda é um sol? Não, a Fernanda é uma pessoa. Minha vida é um mar de tranquilidade. Sua vida é um mar? Não. Aqui eu estou exagerando, né? No caso, assim, eu estou querendo associar ao sentido figurado, a uma coisa a outra. Já a denotação é o sentido literal, é o sentido real, tá bom? É o sentido exato da palavra, tá bom? É o sentido certo de usarmos. Por exemplo, o leão é um mamífero. Já li essa notícia na entrevista. O jardineiro limpou a área, a funcionária estava cansada. Entenderam essa parte? Sim? Coloquem no chat, por favor. Essa parte é bem fácil. Denotação é o real, conotação é o figurado. Tá ok. Sintaxe. Vamos para a sintaxe agora. Está acabando. A função da sintaxe é organizar as estruturas das unidades linguísticas. Ou seja, é a estrutura da frase, tá bom? Das unidades. Exemplo, ano passado, carro Joana comprou. Isso aqui tá na ordem certa? Não tá. Como estaria? Como teria que estar? Joana comprou, vírgula, ano passado, um carro novo. Então, é por isso que a sintaxe é tão importante. Elementos da sintaxe. Frase quer dizer o quê? Nós podemos ter frases, né, com a presença de verbo ou frases, podemos ter frases verbais ou frases nominais, tá bom? Frases nominais são aquelas que não possuem verbo. E frases verbais são aquelas que possuem verbo. Oração, frase com sentido e que conta com a presença de verbo. Quando eu tenho uma frase com verbo, no caso, ela é uma oração. Voltando, né, para explicar. A frase, na verdade, ela não tem a presença de verbo. E a oração tem presença de verbo. Nós podemos ter período simples, ou seja, temos apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. João é um rapaz muito alegre. João é um rapaz. Só tem um verbo aqui, o verbo é. Período composto, pode ter duas ou mais orações. João é um rapaz muito alegre e consegue fazer vários amigos. Aqui eu tenho a presença de dois verbos. Maria gosta de brincar no parque e ama viajar. Aqui, mais duas orações. Então, quando eu tenho duas orações ou mais, eu tenho um período composto. E quando eu tenho uma oração somente, eu tenho um período simples. Função sintática. Dentro da oração, nós temos vários termos que fazem parte, que são elementos da função sintática. Sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbial, vocativo e aposto. Sujeito é sobre quem se declara algo. Exemplo, os alunos são focados na aprovação. Quem que é o sujeito da frase? Os alunos. Esse é o meu sujeito. Ok? Os alunos estão focados na aprovação. Eu e o mozão passamos por uma fase difícil. Sujeito composto. Ok? Sujeito simples, sujeito composto. Sujeito simples é aquele formado somente por um sujeito e o composto é dois sujeitos, ok? Classificação. Determinado, quando ele é identificado na oração.
Indeterminado, quando ele não é identificado. E inexistente, quando as orações são construídas com verbos impessoais, ou seja, não tem pessoa, é sem pessoa. Ok? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. O sujeito simples é formado por um núcleo somente. O paciente. Sujeito simples. Só tem um núcleo, um sujeito somente. Sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos da oração. Exemplo, seringas e agulhas. Seringas e agulhas. Opa, como é que eu tiro esse comentário aqui? Agora não sai. Seringas e agulhas estão no lixo. Sujeito oculto é chamado de elíptico desinencial ou implícito. É aquele que aparece explícito, tá? Mesmo ele dá uma ideia de que existe, ok? Estudamos. Como aqui nós temos o verbo estudamos, se refere a nós. Então, nesse caso, estudamos quer dizer nós. Ele está oculto, mas ele existe, tá? Dormiu até tarde. Ele dormiu até tarde. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas o contexto não permite sua determinação. Aqui estudamos, ele vai aparecer. Aqui já não vai. Exemplo, disseram que ele foi eleito. Aqui eu não sei quem disse. Não sei quem disse. Então, não dá para saber quem. Capturaram o fugitivo. Não sei quem capturei. Capturou, pode ser qualquer pessoa. Com pronome C, exemplo, acorda-se feliz, precisa-se de roteirista. Falaram mal do meu vizinho. Eu não sei, mas existe um sujeito, tá? Com o verbo no infinitivo pessoal, é difícil agradar a todos. Ou seja, agradar, no sentido de... Nós temos aqui o verbo no infinitivo. Seria bom pesquisar. Sujeito inexistente é oração sem sujeito. Não existe sujeito na oração, pois não há ação praticada pelo verbo. Ou seja, não existe ação. Nesse caso, vai ser fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza e... que mais? Sentido, havia muita gente, verbo haver no sentido de existir, no singular, e houve também no sentido de existir no singular. Então, vai ser sem sujeito. Ok? Exercícios. Esse aqui não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo de eu falar sobre esse, tá? Vamos para a concordância agora. Concordância nominal. Concordância verbal e concordância nominal. Concordância é a relação entre o sujeito e o verbo. A concordância nominal se ocupa da relação entre as classes de palavras. Concordância verbal, sujeito e verbo. Concordância nominal, as classes de palavras. E acabei marcando tudo, mas não tem problema. Exemplo, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na oração acima, temos esses dois tipos de concordância. Ao concordar o sujeito com o verbo. Ou seja, nós estudaremos, sujeito concordando com o verbo. Nós é o sujeito, estudaremos é o verbo.
Concordância nominal é concordância de gênero e número entre diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre artigo, substantivo e adjetivo. Concordância em gênero indica flexão entre masculino e feminino. Exemplo, os vizinhos novos. Os artigo, novos adjetivo. Concordância em número indica flexão do singular e do plural. Concordância em pessoa, flexão primeira, segunda ou terceira pessoa. Exemplo, vizinhos novos. Vizinhos, como está no plural, novos também vai ficar no plural. Caso particular, é bom, é necessário, é proibido. Não existe plural alertas. A forma correta é proibido a. É proibida a entrada de menores, com artigo, tá certo? É proibida a entrada de menores sem artigo. É proibido a entrada sem artigo, também tá certo. A forma correta é proibido a, tá? Aqui é sem artigo. E é proibida a entrada, tá incorreto, tá? Cerveja é bom, cerveja é boa. É necessária a manutenção, correto? É necessário manutenção, também está correto. Ok. Aqui mais uma parte de concordância. Depois vocês dão uma olhada, tá? Nas partes de concordância. E eu vou para os gêneros textuais, porque nós só temos 5 minutos de aula. Tá bom? Texto narrativo nada mais é do que aqueles que apresentam personagens no tempo e no espaço. Vai ser dividido entre apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Romance, novela, crônica, contos de fadas e lenda. Texto descritivo, nada mais do que expor alguma coisa. Descrever algo. Diário, relato de viagens, notícia, currículo, lista de compras, cardápios e anúncios de classificados. Texto dissertativo argumentativo é dividido em apresentação, desenvolvimento e conclusão. É argumentar, defesa de um ponto de vista, persuadir, ok? Exemplo, editorial jornalístico, resenha. Texto expositivo, expor uma determinada ideia, informação, seminário, palestra, entrevista e trabalhos acadêmicos. Injutivo, texto instrucional, ou seja, ele vai orientar o interlocutor. Receita culinária, bula de remédio. Ok. Ata. Ata é um tipo de texto utilizado em reuniões, assembleias, conferências. A ata geralmente vai ter Peraí. Vou compartilhar de novo que sumiu. A ata geralmente vai ter título, data, horário, participantes, ok? Discussão, conclusão, ressalvas e assinatura. Aqui temos o modelinho de ata e no final temos o prontuário, tá? Prontuário pode ser descritivo ou narrativo ou dissertativo, tá? Documento valioso para o paciente. Bom? Para o médico que assiste para instituições de saúde, tá bom? Que devemos evitar escrever prontuários, expressões desgastadas, falhas de grafia, não usar termos subjetivos. Temos que estar de acordo com as normas gramaticais, evitar abreviatura.
ok?